Você já se perguntou por que a simples combinação de uma data, sexta-feira e o número 13, consegue provocar tanto medo e fascínio ao redor do mundo? Será apenas uma superstição antiga ou existe algo muito mais profundo e misterioso por trás desse dia? Hoje você vai mergulhar nos bastidores da Sexta-feira 13, descobrir fatos históricos, histórias sinistras, teorias ocultas e segredos que transformaram esta data em um dos maiores símbolos do azar, do medo e do inexplicável. Aperte o play, segure a respiração e venha comigo, porque talvez, ao final deste vídeo, você nunca mais enxergue uma Sexta-feira 13 da mesma forma. Para entender o que há por trás da Sexta-feira 13, é preciso, antes de tudo, compreender a origem do próprio número 13, desde a antiguidade. O número 13 já era visto como portador de má sorte. Os babilônios, por exemplo, excluíam o 13 das listas oficiais. No Egito Antigo, o 13 representava a etapa final da vida, o além-morte. Na numerologia, enquanto o 12 representa a ordem perfeita, 12 meses do ano, 12 signos do zodíaco, 12 apóstolos, o 13 é o número que vem depois da perfeição, simbolizando o caos, a desordem, o desconhecido. E assim, ao longo dos séculos, reis evitavam a 13ª cadeira em jantares, prédios começaram a pular o 13º andar, aviões passaram a não ter fileira 13. Coincidência? Ou resultado de um medo que se perpetua e se fortalece a cada nova geração? Agora, some a esse número já amaldiçoado um dia da semana, também envolto em superstição. Sexta-feira, para muitas culturas, carrega consigo uma energia de término, de encerramento, de morte simbólica. Cristãos acreditam que Jesus foi crucificado em uma sexta-feira. Para antigos navegadores, zarpar numa sexta-feira era pedir para nunca mais voltar. Em algumas línguas europeias, a palavra sexta-feira é associada a deuses da morte ou azar. E claro, nas culturas populares, dizem que toda tragédia acontece em uma sexta-feira. Mas é quando esses dois símbolos se juntam? Sexta-feira e o número 13. Se há um evento real e documentado que marca a Sexta-feira 13 como data maldita, foi o ocorrido em 13 de outubro de 1307. Nesta data, o rei francês Filipe IV, temendo o poder e a riqueza dos cavaleiros templários, ordenou a prisão em massa e execução de centenas de membros da ordem. Exatamente numa sexta-feira 13, os templários foram acusados de heresia, tortura e práticas ocultas. Muitos morreram sob terrível sofrimento, jurando que uma maldição cairia sobre seus algozes. Com o tempo, a lenda cresceu, alimentando o temor em torno da data, transformando a Sexta-feira 13 em um símbolo de traição, destruição e azar. Dado confirmado, o massacre dos Templários realmente aconteceu em 13 de outubro de 1307. Apesar de todo esse contexto histórico, o medo moderno da Sexta-feira 13 ganhou força mesmo no século XIX e XX. Escritores, cineastas e a própria imprensa ajudaram a transformar a data em sinônimo de azar. Livros como Friday the 13th, de Thomas Lawson, 1907, exploraram tragédias financeiras e mortes ocorrendo neste dia. Com o passar do tempo, jornais passaram a relatar acidentes, quedas da bolsa, desastres naturais, sempre dando ênfase se ocorriam numa sexta-feira 13, dado confirmado. Não há estatística real mostrando mais tragédias nessa data. O que existe é um efeito psicológico de reforço da crença, conhecido como viés de confirmação. Você sabia que nos Estados Unidos estima-se que cerca de 800 milhões de dólares deixem de ser movimentados em sextas-feiras? 13? Pessoas faltam ao trabalho, adiam cirurgias, cancelam viagens. Hotéis, linhas aéreas e até restaurantes relatam queda de movimento. Tudo por conta do medo da data. A fobia da Sexta-feira 13 tem até nome científico: parascavedecatriafobia. E não para por aí. Seguro de vida pode ser mais caro, vendas caem, casamentos são desmarcados. O medo virou parte do marketing, da cultura pop e até do turismo. Há quem viaje para cidades consideradas amaldiçoadas, buscando experiências sobrenaturais.
Aqui entram os mistérios que jamais saem de moda. Alguns pesquisadores afirmam que a Sexta-feira 13 seria uma data ritualística, usada por seitas secretas para celebrar pactos obscuros. Outros dizem que em noites assim, o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos fica mais fino, permitindo manifestações de espíritos. Há também teorias não comprovadas de que grandes tragédias e eventos históricos negativos parecem se alinhar com Sextas-feiras 13. Um dos exemplos mais famosos foi o acidente do avião da Força Aérea Uruguaia nos Andes, em 1972. Outro caso curioso foi a morte do rapper Tupac Shakur, declarada oficialmente numa Sexta-feira 13. Importante, essas correlações são mais fruto de seleção de dados do que de fatos concretos, mas contribuem muito para o fascínio popular. Você já percebeu como o cinema ajudou a eternizar o medo da Sexta-feira 13? A série de filmes Friday the 13th, Sexta-feira 13, fez história ao transformar o dia em ícone do terror mundial. Jason Voorhees, com sua máscara de hóquei e machete, virou símbolo do medo. Cada novo filme era lançado de propósito em uma Sexta-feira 13, alimentando o ciclo de superstição. Hoje, shows, livros, jogos e memes celebram a data. E claro, YouTubers e influenciadores do mundo todo fazem desafios, experimentos e histórias assustadoras em cada sexta-feira, 13 que aparece no calendário. Existem anos com até 3 sextas-feiras 13. Em países de tradição anglo-saxônica, é considerado o dia mais azarado, mas na Itália, o dia do azar é sexta-feira 17. Em algumas culturas, o 13 é visto como símbolo de sorte e renovação. No Brasil, muitas cidades relatam aumento de consultas de videntes, tarólogos e cartomantes nesta data. E, curiosamente, a maioria das pessoas não lembra de nada ruim que realmente aconteceu para si em uma Sexta-feira 13, mas continuam com a sensação de medo. Fato: Sexta-feira 13 foi palco de grandes acontecimentos históricos, como o massacre dos Templários. Fato: o medo coletivo da data provoca impactos econômicos reais em diversos países. Mito: não há dados comprovando que mais acidentes ou tragédias ocorrem neste dia? Especulação: há quem acredite em portais místicos abertos apenas nessa data, mas não há nenhuma prova científica. A explicação mais aceita por psicólogos é simples. Nosso cérebro é treinado para buscar padrões e se proteger do desconhecido. Quando algo ruim acontece numa Sexta-feira 13, damos mais peso ao evento, e o medo coletivo se retroalimenta. Além disso, o mistério, o desconhecido e a sensação de que algo pode acontecer são ingredientes perfeitos para alimentar a curiosidade e garantir que a lenda nunca morra. Agora me conte, você já viveu algo estranho em uma Sexta-feira 13? Deixe seu relato nos comentários. As histórias mais assustadoras podem aparecer em um próximo vídeo do canal. Se este conteúdo te surpreendeu, curta o vídeo, compartilhe com aquele amigo que morre de medo da data e inscreva-se no canal para mais curiosidades misteriosas toda semana. E se você quer continuar mergulhando em histórias assustadoras e curiosidades que desafiam o senso comum, clique agora em um dos vídeos que estão aparecendo na sua tela e mantenha a curiosidade viva. Nos vemos no próximo mistério. Até lá e cuidado com a próxima Sexta-feira 13.